Graça e paz, Deus abençoe a todos. Nós estamos falando sobre o Salmo de número 4, o hino do anoitecer, ou a segurança do fiel a Deus, e refletindo também um pouco sobre a vida, sobre o pensamento de Davi, a maneira como a fidelidade de Deus foi presente na vida desse homem, que perfeito não era. A Bíblia faz questão de registrar os erros de todos os santos. A Bíblia não oculta isso. Você lê uma biografia de qualquer religião. Eu li uma biografia do Wesley, li biografia do Lutero, li inúmeras biografias. Biografia é um resumo e aquele que o faz tem o propósito de realçar ou ressaltar alguma característica ou várias características que marcaram a vida daquele indivíduo. Mas, via de regra, a maioria dos biógrafos, exceto aqueles que fazem biografias para destruir ou desconstruir a vida, a honra ou a dignidade dos outros, mas, via de regra, o biógrafo, ele é também um fã. Ele é também um fã. Então, quando você lê biografia dos santos, do passado, de apóstolos, profetas, que não são escriturísticos, que não são livros bíblicos, você tem a impressão de que está lidando com pessoas perfeitas, pessoas que em tudo acertaram, pessoas que em nada erraram, que todos os seus atos foram sempre legítimos, corretos, altruístas. A realidade mostra que não é assim. A vida humana ela é repleta de conflitos. A palavra de Deus não oculta as limitações do ser humano. Quando nós falamos do pecado de Davi ou dos pecados de Davi, ele cometeu vários erros. Nós podemos ver isso no registro bíblico, tá? Ele não alertou os sacerdotes que estavam fugindo de Saul. Os sacerdotes foram assassinados, né? Ele adulterou lá com a mulher de um soldado, de um militar que estava em batalha, lutando por ele, um ato terrivelmente covarde. Alguns tentam lançar a culpa sobre a Batseba, ou Batsabá, que é muito conveniente, né? Que é de uma arrogância, de uma presunção assim, estarrecedora, tá? Ainda que a mulher lá tivesse pensamentos ambiciosos ou fosse gananciosa, seja lá o que for, o fato é que o rei aproveitou-se da sua condição, aproveitou-se da condição de ser rei, aproveitou-se da situação da mulher ali que estava privada do marido, do companheiro, da segurança da sua família, manteve relações com ela. Quando soube que ela havia engravidado, ele simplesmente mandou chamar o marido de volta, como se fosse uma homenagem, para que ele coabitasse lá com a mulher, tivesse relações com a esposa, e o filho acabasse ficando na conta do próprio marido, cinicamente, como se nada tivesse acontecido, né? Muito embora o que ele fez não era algo em oculto, né? Não foi algo assim totalmente em segredo. A guarda palaciana tinha conhecimento dos atos do rei, provavelmente as concubinas também tinham conhecimento dos atos do rei, porque eram as mulheres que arrumavam lá a cama do rei. Ele tinha, a essa altura da vida, 5 ou 6 esposas, fora as concubinas, né? que eram uma espécie de sub-esposas, mas mulheres que também, segundo a vontade do rei, mantinham relações com o rei, não eram escravas, mas e também não eram esposas, era uma condição daquela época. Essas mulheres, os filhos também poderiam ser reconhecidos como legítimos e podiam, às vezes, entrarem na hierarquia. Mas, normalmente, o que acontecia eram as atrocidades que você tem conhecimento da história, né? Um meio-irmão se levanta contra o outro meio-irmão, e quando alguém ocupa ou sucede, ou despacha para longe, ou massacra a família. Mas esse era o ambiente da época. Então, Davi tinha lá 5 ou 6 esposas a essa altura da vida, fora as concubinas,
que existiam na vida palaciana, na cultura da época, com o único propósito de atender às necessidades do rei. Então, o que ele fez foi abominável sob todos os aspectos. E a maneira como ele tentou covardemente apagar os seus erros só piorou, só colocou ele em descrédito diante de pessoas que o respeitavam, muito embora uma boa parte tenha permanecido fiel a ele até o fim, porque tinham plena consciência de que o êxito, o sucesso, a posição que ele ocupou, a maneira como ele sagrou-se rei, o reconhecimento que ele tinha de quase a totalidade da nação, do povo de Israel da época, que sempre foi meio que dividido, né? Judá ao sul e Israel ao norte, naquela época lá, era a mão de Deus. Essas pessoas assim o reconheceram e muitos permaneceram leais a Davi até o fim. Então a Bíblia realça, deixa em evidência o pecado, a natureza e a condição humana, não para tentar justificar a maneira como ele covardemente pediu para o primo garantir que o soldado, o militar, o guerreiro lá, um dos valentes, né, de Davi, seria morto em combate. Né? Tentou lançar aí a morte na conta do inimigo e recebeu a viúva em casa, tentando se apresentar para o povo como se aquilo fosse um ato de reconhecimento pelos serviços, pela vida daquele homem, que ele estaria protegendo a viúva e acolhendo-a como esposa. Isso foi desmascarado pelo próprio Deus. O profeta Natã, dádiva, dom, corajosamente enfrentou o rei. Corajosa e sabiamente enfrentou o rei Davi. A partir desse momento, Davi passa a ser menos ativo, ele é reativo, né? Ele tem lá suas dificuldades para tomar decisões, ele fica meio que refém das circunstâncias. Ficou refém do filho, que era um dos mais velhos, que violentou a própria filha, ficou refém da decisão do irmão em proteger a irmã, ficou refém do ato do irmão que assassinou, porque era o segundo, era também um dos protegidos do próprio rei. Ele foi se tornando refém das circunstâncias. Né? O poder de ação de Davi estava diminuído. Também foi uma época da vida em que os próprios líderes militares exigiram que ele não saísse mais para as batalhas, porque numa batalha ele passou muito mal, entrou num quadro de exaustão, estava envelhecendo, foi uma longa vida de batalhas e de lutas, e era um perigo para esses homens terem uma dupla preocupação, né? Preocupação em combater o inimigo e em saber se o rei tinha condições de permanecer em combate. Então ele foi levado para o palácio e passou a ter uma vida palaciana. Quando ele descansou dos inimigos externos, que foi esse momento da vida de maior derrocada aí, ou em que os deslizes ou que os pecados ou os fracassos de Davi vêm totalmente à tona, ele está protegido dos inimigos externos, dos combates externos, e ele passa a enfrentar o seu mais poderoso inimigo, o próprio Davi. Toda uma vida de sofrimento, de ataques, de perseguição, de ofensas, de insultos, de traição, de busca, de permanência na fé, na confiança em Deus, porque Davi nunca se ofereceu para ser nada. Quem o ungiu rei sobre Israel, ou ungiu para tornar-se rei sobre Israel, foi o profeta Samuel, por ordem do próprio Deus, do todo-poderoso Deus. Quando ele descansa dos inimigos externos, ele se vê obrigado a confrontar o seu mais poderoso inimigo, ele mesmo. Via de regra, o ser humano, o homem, a mulher, o jovem, o adulto, o idoso, sucumbe diante desse inimigo. O si mesmo, ou o self, sucumbe diante de si mesmo.
A natureza humana é o maior inimigo do próprio ser humano. Não importa se ele é religioso ou não, não importa qual religião ele expresse em termos de espiritualidade, essa é a grande realidade, essa é a grande verdade. Nós conhecemos muitos, foram gigantes em determinados momentos. É incrível que algumas pessoas só apresentam-se gigantes na fé quando tem inimigos gigantes. Quando a situação se acalma, tal qual Davi, o que se agiganta é o eu, é o ego. Aí essa é a batalha de todo indivíduo, de todo cristão, de todo ser. Quem nós realmente somos, quem nós realmente nos tornamos, a maneira como a fidelidade de Deus afeta ou não a nossa própria natureza, o nosso próprio caráter, o nosso próprio ego. E Davi falhou. Isso está na Bíblia para nossa orientação, para nossa instrução. Não é necessariamente para o divertimento de ninguém, nem para justificar o erro, o pecado ou o fracasso. Então o Salmo também tem um caráter didático. Muito embora, provavelmente essa não é a composição aqui do extremo final da vida do rei. Provavelmente aqui numa parte intermediária da vida dele. Os salmos e as composições de Davi, ele o fez em diversas circunstâncias da vida. Ele era um compositor, ele era tinha alguma habilidade musical, mas era um compositor, era um poeta, era um guerreiro e poeta, guerreiro e poeta. Isso só não faz sentido hoje em dia, tá bom? No mundo antigo, era comum esses homens, esses guerreiros, esses valentes aí expressarem seus sentimentos, as suas emoções em termos poéticos naquela época. Né? Uma reunião de pré-batalha, você encontraria aqueles homens terrivelmente violentos em combate, às vezes chorando, lamentando. Ou após o combate, mesmo vitoriosos, não tinham nenhum problema em chorar profundamente pela perda dos amigos ou dos irmãos. Era um mundo, um ambiente em que a pessoa expressava, sim, de uma forma muito intensa as suas emoções, os seus sentimentos. E nós temos aqui essas belas composições. Não é um compositor como você pensa hoje, aquela pessoa que fica lá reclusa, lendo, comparando, escrevendo, compondo. Era um homem que vivia intensamente a sua vida, tá? Na batalha, terrivelmente violento, agressivo, sem nenhum medo, sem nenhuma dúvida no tocante a que, se eu não matar, serei morto. E cabe a mim permanecer vivo para experimentar a fidelidade de Deus. E as habilidades bélicas da época de Davi, ele também atribui a Deus. Quer hoje as pessoas gostem ou não, esse é o fato, essa é a realidade, essa é a vida. O que Davi não conseguiu foi usar de toda essa experiência, lutando contra os inimigos externos, às vezes a traição dos amigos, para quando, no momento em que ele estava livre dessas opressões, usar toda essa verdade, todo esse saber, para evitar um erro tão fácil, um erro tão simples de ser cometido. Que no caso lá, o adultério, assim, ninguém o obrigou, ele o fez porque quis. Ele o fez porque quis. Ah, mas a mulher, ele fez porque quis. Como todos. Essa é a realidade em relação ao pecado. Ah, mas o demônio possuiu. Ah, o diabo pressionou. Ah, o inimigo tentou. Ah, não sei o quê. Mas só é pecado porque em algum momento a pessoa decidiu, livre e voluntariamente, executar aquele ato. Ponto. Só por isso é pecado. Tá bom? O pecado é decorrente da nossa liberdade de decisão. Isso, nenhum ser, nenhuma criatura é capaz de tirar de nós. Não importando as circunstâncias, o erro é sempre
errado. O pecado é sempre pecaminoso. E ele chegou a esse ponto. E ele foi restaurado. E ele foi protegido. Ele reconheceu o seu erro. Ele reconheceu, aliás, todos os seus erros. Sabei que o Senhor faz maravilhas para o seu fiel. O Senhor me ouve quando eu o invoco. Eu vivo diante de Deus. Estremecei de ira, mas não pequeis. Refleti em vosso leito e acalmai-vos. Esse salmo do anoitecer, né? Davi aqui está sugerindo que, em decorrência de tudo que nós vivemos ou experimentamos no nosso viver, o término do dia deve ser um momento de reflexão. Nessa época da humanidade, as pessoas dormiam cedo, tá bom? Esse negócio de ficar acordado aí até a madrugada não existia, não é normal. Os sentinelas das cidades é que ficavam lá de guarda, nos acampamentos, fazia aquele rodízio para alguns para ficar de guarda e todos dormiam. É uma época do mundo que hoje, falar, 8, 9 horas da noite, estava todo mundo já dormindo, porque o alvorecer, o começar o dia, como quem conheceu a vida aí que as pessoas chamam de roça, né? E também era nas cidades, 4, 5 horas da manhã, já tinha que estar de pé lá, já tomar o café para enfrentar o dia, para enfrentar as batalhas. Você estava de pé antes do sol. Se esperar o sol nascer, você já estava atrasado, tá? Era assim que se vivia. Não tinha energia elétrica, tinha iluminação, mas a iluminação dependia de óleo, desse tipo de combustível. A vida aproveitava a luz do dia. O sol se põe, 1 hora depois já é o outro dia. Então você começa o dia dormindo e repousando. E Davi sugere que esse momento em que as atividades se encerram e você se prepara para dormir deve ser um momento de reflexão, em que as suas emoções, os seus sentimentos devem ser levados a Deus. E Davi, nas suas frustrações, ao invés de ficar bisbilhotando pelo palácio, a vida noturna ali da cidadela, se ele tivesse feito o que ele propôs no Salmo, ele não teria pecado. Levado a Deus a sua ansiedade, levado diante de Deus o que o estava mantendo num quadro de insônia, porque ele estava inquieto, porque ele estava ali insatisfeito. A falta de gratidão naquele momento, a falta de um espírito de gratidão a Deus pela vida, pela calmaria, fez com que ele pecasse lá no futuro. Mas aqui está um conselho que ele provavelmente não seguiu em algum momento, o que não significa que não seja um bom ou um ótimo, excelente conselho. Estremecei de ira, mas não pequeis. Refleti no vosso leito e acalmai-vos. Muitos crimes são cometidos ao cair da noite na história da humanidade, né? O sujeito, ao invés de dormir, fica ali cultivando a sua raiva, o seu ódio, o seu ressentimento, e alguns levantam, abre o portão e vai lá, esmurra a porta do outro, a casa do outro, ou vai onde sabe que a pessoa está e comete uma desgraça, comete um ato que não tem como ser corrigido, restaurado ou recuperado. Então, Davi sugere que é preferível você ali estremecer de ódio, de raiva ali, mas não pecar. Não tome decisões quando você está debaixo desse sentimento de ira, de revolta, de ódio. Por quê? Você vai pecar. Você vai pecar contra Deus, você vai pecar contra o próximo, você vai pecar contra si mesmo. Refletir no vosso leito. Ainda que você tenha insônia, fica lá deitado, descansa. Aproveita para pensar, para refletir. Em quê? Na fidelidade de Deus. Na fidelidade de Deus. Aí ele continua o salmo aqui. Esse ato de reflexão, de aproveitar aí o término do dia antes que retorne às atividades comuns do próximo dia, ofereceis sacrifícios justos como Deus requer e depositai toda a vossa confiança no Senhor. Sacrifícios justos como Deus requer, de uma forma resumida, não são necessariamente
as ofertas e os sacrifícios apresentados no templo, tá bom? Que na época não era o templo, era a tenda lá, tinha uma tenda e os altares e por aí tudo, mas Davi não viu o templo. Ele usa a palavra templo na literatura, nos Salmos, porque ele está pensando em termos do santuário de Deus, da habitação de Deus nos céus, tá? A consciência que eles têm é de que a própria tenda lá, que é um templo móvel, é, construído, preparado durante a peregrinação no deserto, sob o comando de Moisés, de alguma forma refletia a mansão celestial, o santuário celestial, a habitação de Deus. De alguma forma, era muito simples, mas era como que uma expressão de uma realidade eterna. Muito embora o santuário e os templos tenham sido temporários. Oferecer sacrifícios justos envolve um viver justo. Um viver justo não é uma competitividade, não é uma competitividade, né? Não é competir, não é uma maratona, não é uma busca pelo prêmio. O viver justo é o viver em obediência a Deus. Se você sabe que é errado, não faça. Se você sabe que é correto, faça. Eu estava tentando adquirir um livro, ele está fora de publicação, e estranhamente no Brasil, um livro, ainda que você compre um livro usado, algumas vezes, o usado, eles pedem 3 vezes o triplo do valor do que seria um livro novo, né? Uma nova edição ou impressão, né? Uma reimpressão. É absurdo. E eu também tenho dificuldades para entender porque as editoras demoram tanto para republicar ou para reimprimir esses materiais que tem mercado, tem busca, tem procura. Falando de mandamentos ou de sacrifício, é o livro de Maimônides, lá que fala dos 613 mandamentos, segundo Maimônides. Maimônides é um judeu espanhol, lá por volta do ano 1000, que naquela época se propôs a sistematizar o conhecimento da literatura judaica, rabínica, especificamente, em termos de Talmud, mas ele apresentou de uma forma sistematizada. E ele elaborou para fins didáticos os 613 mandamentos que ele extraiu dos textos bíblicos. Eu nunca me preocupei em procurar esses tais 613 mandamentos, tá bom? Porque não é esse o objetivo. O que me interessa é o processo que o levou a isso, tá? E a maneira como ele utiliza isso para expressar a sua fé, a sua confiança em Deus. Mas o que tem os 613 mandamentos de Maimônides com a palavra de Davi? Ofereceis sacrifícios justos como Deus requer. As pessoas, quando falam em obediência, algumas ficam irritadas, porque a tendência do ser humano é querer ser autônomo, o que não existe. Autonomia não existe. Autônomo é aquele que faz a própria lei, a própria regra. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Essa autonomia só existe se você se isolar de toda e qualquer sociedade, viver como um eremita. Tá? Mas ainda como eremita, você precisará obedecer às regras ou às leis desse comportamento. Tá bom? Então, a autonomia, ela não existe em termos objetivos. As pessoas querem ser livres. Não quero ninguém ditando como eu posso ou como eu não posso viver. Ora, sempre haverá alguém dizendo o que pode e o que não pode. Então, quando você pega esse texto de Davi, que fala, oferecei sacrifícios justos como Deus requer, e você pega lá os 613 mandamentos de Maimônides, e você espreme tudo isso para tentar compreender o espírito disso tudo, você entende que a vida é uma oportunidade para agradar a Deus. São 613, 200 e não sei quanto, pode, 300 e não sei quanto, não pode. Ora, são 613 oportunidades que você tem todos os dias para agradar a Deus, fazendo ou não fazendo determinadas coisas. Então, 613
pontos ou questões. Olha como é fácil agradar a Deus. Olha como é fácil agradar a Deus. Toda pessoa, no seu viver, no seu dia, tem oportunidade de agradar a Deus, obedecendo, fazendo o que Deus propôs ou deixando de fazer o que Deus proíbe. A vida religiosa, na prática, a espiritualidade humana, na prática, ela é muito simples. Ela se expressa, como nós falamos, no viver, na vida comum. Ela vai além do culto, ela vai além das ofertas, ela vai além dos sacrifícios, ela vai além das expressões de gratidão. A espiritualidade se processa no viver diário, na vida, no cotidiano, do descansar, repousar, confiando em Deus e levantar-se e viver a sua vida de maneira a expressar a sua gratidão a Deus. Gratidão a Deus pelo quê? Por tudo. Por absolutamente tudo que nos sobrevém. Tá? Então, é desse espírito religioso que você extrai mandamentos. Isso pode ser feito, isso não pode ser feito. Isso agrada a Deus, isso não agrada a Deus. Algumas pessoas ficam irritadinhas, como crianças, né, que não gostam. Mas gosta do quê? Quer o quê da vida? E Davi prossegue: numerosos são os que dizem: quem nos fará ver a felicidade? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz da tua face. Quem nos fará ver a felicidade? Quem nos fará conhecer a felicidade? Diversas pessoas ou grupos tentam justificar as suas ações em termos dessa busca por felicidade, Invariavelmente, a maioria das pessoas costuma dizer que não existe felicidade, existem momentos felizes na vida. Não questiono isso, porque não é a nossa preocupação explorar a psique humana. Mas a Bíblia declara quem é verdadeiramente feliz. O Salmo 1 já começa ali dizendo quem é verdadeiramente feliz e onde e como é possível encontrar a verdadeira felicidade. Jesus extrapola o ensinamento dos Salmos no seu sermão, famoso Sermão do Monte, Sermão da Montanha, ou Sermão da Bem-aventurança. Verdadeiramente feliz ou abençoado com felicidade é aquele que reconhece Deus no seu viver. Colocaste em meu coração mais alegria do que daqueles que têm fartura nas épocas de trigo e vinho. A saciedade, né? Uma vida feliz, uma vida próspera, a sensação de gratidão a Deus por ter o que comer, por ter o que beber, né? As festividades dos períodos de colheita, onde havia alguns excessos, foi regulamentado na legislação judaica para que evitassem os excessos. A expressão de louvor, de gratidão, de alegria pela colheita, era uma sociedade agrícola, basicamente agrícola, a colheita, o trigo e os outros alimentos, incluía o vinho, né? Eram expressos em termos religiosos para evitar os excessos que as outras religiões ou os outros povos daquela região permitiam naquela época. Isso era proibido aos judeus. Mas Davi fala que Deus pôs no coração dele uma alegria muito mais intensa do que aqueles que experimentam a fartura de alimento na colheita e também do vinho, né? A alegria do vinho. O vinho é a expressão de alegria em todo o Mediterrâneo, tá? A alegria está acompanhada pelo vinho. O vinho é parte também acompanha várias ofertas no ritual judaico, tá bom? Se você tem esses pudores aí, esses excessos, saiba que no judaísmo antigo, o vinho é parte da celebração, é parte da adoração, é parte das ofertas, por ser expressão de alegria, tá? Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, ó Senhor, me fazes viver
seguro e sem medo. Essa é a receita do rei Davi para vencer a insônia, a terrível insônia, que de vez em quando afeta a vida de inúmeras pessoas mundo afora. Como vencer a insônia, a ansiedade, o medo? Reconhecendo Deus como o provedor e o sustentador de toda a vida. Esse é o hino do anoitecer. Deito e logo pego no sono, porque somente Deus sustenta a minha vida. Por isso eu estou seguro e sem medo. Jesus expressa isso inúmeras vezes. Não temais. E dizendo, não andeis ansiosos. Você pode dormir, sim. Você pode descansar, você pode repousar. Isso é muito importante. Deus nos sustenta enquanto dormimos. Deus nos protege dos inimigos que nós sequer sabemos que tentam contra a nossa vida e contra a nossa paz. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz.